Olá, boa tarde para você. Está no ar o NIT Notícias. A programação comemorativa pelos 171 anos de Aracaju, organizada pelo Memorial de Sergipe Professor Gilberto Shoa, contou com a exposição Pode Me Chamar de Sergipe, o Rio, que reuniu registros sobre as embarcações que navegam pelo rio que margeia a capital. Aracaju, 171 anos. Uma história que se desenvolve a partir do principal rio que corta a capital sergipana. Por esse motivo, o Memorial de Sergipe Professor Gilberto Shoa trouxe para sua sala de exposições temporárias as obras da artista visual Elaine Bonfim. Aracaju é uma cidade que cresceu, que se desenvolveu justamente por causa desse rio. É um dos grandes motivos de ter se tornado capital, um dos motivos de haver se desenvolvido tanto é por causa desse rio Sergipe. Então eu acho assim que tem tudo a ver. Eu fiz uma pesquisa profunda sobre isso e cada vez que eu leio, que eu sei mais e que eu converso com mais pessoas, com ribeirinhos que vivem à beira do rio, eu consigo entender a relação intrínseca que tem entre essa cidade e o rio. A exposição Pode Me Chamar de Sergipe, o Rio, é uma homenagem não só ao Rio Sergipe, mas também àqueles que vivem ao seu redor e tiram dele o próprio sustento. Tem muitas histórias, tem histórias de amor, tem muitas histórias de naufrágios, tem histórias de bombardeios, histórias de vitórias, de superação. Então eu busquei assim ao longo de 100 anos, fazer um recorte por década e contar um pouquinho dessas histórias. A ideia de fazer um trabalho sobre o Rio Sergipe surgiu da relação muito próxima que a artista tem com o mesmo. Eu já vinha há um tempo fotografando o Rio Sergipe, a paisagem à beira do rio, e fui cada vez mais me aproximando desse rio e querendo saber um pouco mais das histórias. Então foi assim que surgiu, tanto Cancioneiras quanto Novelos ao Mar. Elementos como boias de pesca, velas e redes ajudaram na imersão e foram mais do que aprovados pelos visitantes. Uau, ela trouxe o rio para dentro da galeria, Ficou muito linda essa cenografia, com os tecidos, a sensação é de estar mesmo passando pelo rio, Acho que foi assim o intuito dela, ela conseguiu e eu admiro muito os processos de construção das imagens dela, porque ela trabalha com várias etapas, Desde o papel artesanal, que ela mesma produz, e o bordado, e os brilhos, e os apliques, e agora até a iluminação ela colocou. Então eu acho uma artista muito, muito rica e essa exposição está no nível de imersão muito grande que é fantástico, Eu adoro o trabalho de Elaine, cada obra dela convida a gente a entrar no Rio Sergipe junto com ela, que faz parte da história da artista. E o que mais me chama a atenção é a pesquisa que a Elaine faz, o quanto ela, falando em rio, ela vai fundo na pesquisa dela e ela devolve essa pesquisa para a gente em forma de arte, então está sendo muito legal. Ela percebe a ideia de navegar no rio que nos emoldura, que emoldura a nossa cidade, e a exposição está assim, valiosíssima, no sentido estético e poético. A exposição faz parte de uma agenda de homenagens do Memorial de Sergipe Professor Gilberto Shoa ao aniversário da capital sergipana. A obra dela dialoga muito com os nossos objetivos, que é pesquisar e também comunicar a cidade. Nós temos aqui uma sala sobre a Aracaju Antiga e justamente o trabalho dela dialoga com o nosso acervo. Então, por isso, a curadoria resolveu abrigar a exposição e trazer ao público, porque a obra de arte ela só existe em contato com o público. O NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau!